Antes da nossa oração, do nosso clamor, vamos para a meditação da palavra do Senhor, que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor, versículo 15, 16 e 17. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15, 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor. Tá? A minha tradução é a NVI, tá? Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Versículo 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nós vimos aqui, irmãos, uma oração ousada em meio à fúria de um rei, que é o rei da Síria, que estava enfurecido e querendo acabar com a vida do profeta Eliseu. Porque todas as vezes que o rei da Síria tentava algo contra o povo de Israel, Deus usava a vida do profeta Eliseu para frustrar os planos dele. Então ele se desesperou. Ah não, agora nós vamos ter que acabar com a vida desse profeta. E quando ele descobre onde o profeta Eliseu estava, ele prepara ali o seu maior exército e vai atrás do profeta Eliseu. E o momento que nós lemos aqui no versículo 15 é o momento que o servo de Eliseu sai para fora do lugar onde ele estava e se depara com o exército inimigo que estava ali acampado, pronto para atacar contra Eliseu. E quando ele vê, ele se desespera. Ele se desespera e fala: ah, meu senhor, o que faremos? É o que está acontecendo hoje diante dessa pandemia. E eu tenho dito repetidas vezes porque é aquilo que o Senhor tem me mostrado. Não veio somente a pandemia, em cima dela está vindo várias e várias situações juntamente com isso. Além de se preocupar com a saúde, além de se preocupar em não se expor a essa doença maldita, a gente tem outras situações para se preocupar também. E aí a gente tem dito: ah, Senhor, o que faremos? Aí, o interessante é a resposta do profeta Eliseu. Olha, não temas. Não temas. E ele já vai e faz uma oração. Ele diz: não temas, maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Ele diz: não temas, e já faz uma oração: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa enxergar. E isso me chamou muita atenção. Que todo esse momento difícil que nós estamos atravessando. Em primeiro lugar, coloque-se na primeira pessoa. Olha, eu posso fazer uma oração ousada nesse momento para aqueles que estão ao meu redor? Ou eu preciso dessa oração? Será que eu posso chegar a orar para os olhos dessa pessoa que está do meu lado, para que ela enxergue com os olhos da fé? Ou eu primeiro tenho que chegar: Senhor, abre os meus olhos porque eu não estou conseguindo enxergar com os olhos da fé? Porque os olhos da fé enxergam possibilidade onde não tem possibilidade. Os olhos da fé enxergam vitória mesmo no diagnóstico do médico. Os olhos da fé enxergam vitória onde o médico já declarou que não vai ter mais jeito. Os olhos da fé enxergam vitória onde pessoas já falou assim: ó, você está desempregado.
Os olhos da fé enxergam a vitória no casamento que está destruído. Os olhos da fé enxergam a vitória naquela pessoa que está se afundando na droga e você fala assim, esse não tem mais jeito, mas os olhos da fé enxergam. Os olhos da fé vê vitória em pessoas que estão aí com uma enfermidade terrível. Os olhos da fé enxergam. Será que eu hoje posso fazer essa oração por alguém? Ou eu mesmo tenho que falar, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Nesse tempo de pandemia. Não está fácil, Senhor. Então, que possamos dizer, Senhor, nesse momento, eu primeiro vou fazer uma oração por mim. Senhor, abre os meus olhos. Eu estou diante de várias situações. Eu estou diante de uma situação que é terrível na minha vida. Abre os meus olhos para que eu consiga, para eu começar a enxergar a vitória na minha vida em primeiro lugar e depois poder orar para outras pessoas abrirem os olhos também e andar na mesma fiação do que eu. As pessoas que estão do meu lado também estão enxergando vitória onde não tem vitória. Ainda que o inimigo esteja maior do que eu. Ainda que o inimigo e tudo que eu vejo parece ser maior. Porque você está olhando para a sua situação e você só está enxergando essa situação maior do que você e maior do que o Deus que você serve. Porque o servo de Eliseu, a hora que ele saiu para fora e viu, olha o tamanho do exército que ele enxergou. Mas Eliseu trouxe ele para dentro. Opa, peraí. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior do que pandemia. O nosso Deus é maior do que Covid. O nosso Deus é maior do que depressão. O nosso Deus é maior do que síndrome do pânico. O nosso Deus é maior do que dificuldade no casamento. O nosso Deus é maior do que qualquer dor no peito. O nosso Deus é maior do que todas as situações de enfermidade. Porque Jesus, quando veio, curou muitos. E continua curando, porque ele disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, e é nisso que nós cremos. Então eu não sei qual foi o diagnóstico que chegou diante da sua vida. Eu não sei qual foi a notícia que chegou para você. Eu não sei o que o médico te falou. Eu não sei o que você está olhando em casamentos e no seu próprio casamento. Eu não sei o que você está olhando na sua vida. Eu não sei o que você está olhando para as pessoas que estão ao seu redor. Eu só sei que hoje o Senhor está querendo abrir os olhos espirituais. Foi por isso que Paulo orou lá na carta aos Efésios, quando ele disse, Senhor, abre os olhos do entendimento desse povo. Que o Senhor ilumine os olhos do entendimento deles. Paulo fez essa oração pedindo para eles. Então que possamos orar nesse momento. Senhor, é noite de abrir os olhos espirituais. É noite de iluminar os olhos do coração para começarmos a contemplar a vitória. É isso que nós vamos pedir nesse momento. Amém, amados? Então vamos lá, vamos para o nosso momento de oração. Crendo que o Senhor já está abrindo os olhos espirituais e nós vamos ver a vitória. Primeiramente por nós. E depois para as pessoas que estão do nosso lado. Pessoas que estão caminhando conosco, pessoas que trabalham conosco, pessoas que é da nossa própria família que não está conseguindo enxergar a vitória. E muitas vezes você enxerga a vitória e a pessoa vai falar, você é doido, você é doida, você é lunático, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Não fizeram lavagem não, o Senhor está fazendo com a sua palavra, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e eu estou começando a enxergar a vitória antes mesmo dela chegar. E eu sei que Deus vai fazer isso, em o nome de Jesus. Então vamos orar. Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nesse momento nós fazemos uma oração, Senhor. A mesma oração, meu Pai, que o profeta Eliseu ele fez. Meu Pai, nós sabemos que o profeta Eliseu, o grande homem de Deus, ele estava cheio do Senhor. Então por isso ele enxergava a vitória, meu Pai, mesmo diante do impossível. O profeta Eliseu, meu Pai, enxergou os anjos do Senhor ali para ajudá-lo. O profeta Eliseu enxergou, meu Pai, o Senhor amparando. O profeta Eliseu, ele enxergou, meu Pai, o Senhor enviando, meu Pai, a ajuda. O profeta Eliseu enxergou, meu Pai, o Senhor trazendo ali a vitória, mesmo diante do inimigo. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá essa visão nesse momento.
ainda que nós estejamos, meu Pai, sozinhos na nossa casa, mas que possamos enxergar agora o Senhor trazendo e enviando os seus anjos para nos ajudar, para combater essa situação, meu Pai, porque o Senhor declarou: maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco, maior é aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é maior do que depressão, o Espírito Santo é maior do que Covid, o Espírito Santo é maior do que tudo aquilo que vem de forma patológica para nos destruir. Nós estamos orando agora, Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, primeiramente abre os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor, faça-nos, Senhor, em nome de Jesus, enxergar com os olhos da fé, Senhor. Já chegou o diagnóstico do médico, mas nesse momento, pelos olhos da fé, nós estamos vendo. Nós já estamos enxergando o médico olhando de novo esse exame e falando assim: olha, eu não entendo o que aconteceu, mas pelos olhos da fé a gente já está vendo ele dizendo: aconteceu um milagre, aconteceu porque nós começamos a enxergar agora a vitória. Nós começamos a enxergar agora o Senhor agindo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os números, meu Pai, desses infectados de Covid-19 comecem a cair, meu Pai, que as mensagens comecem a chegar, meu Pai, do Senhor trabalhando, meu Pai, nesses hospitais de campanha, Senhor, em nome de Jesus, nos hospitais, Senhor, privados e públicos, que a mão do Senhor já esteja operando dentro desses lugares. Nós já enxergamos, Senhor, o Senhor agindo, começamos a ver, Senhor, o Senhor colocando as tuas mãos e trabalhando melhor do que esses respiradores aí, meu Pai. Vai dando fôlego de vida nessas pessoas que estão internadas, Pai, em nome de Jesus, pela fé. Os olhos da fé nós já estamos começando a enxergar, Pai. Nós não somos doidos, nós não somos lunáticos, nós pela fé estamos enxergando, Pai, por um Deus todo-poderoso, o Deus que é a ressurreição e a vida, o Deus, meu Pai, que faz aquele, meu Pai, que está no lamaçal do pecado e tira ele de lá e faz desse uma pessoa digna diante do Senhor, Pai. Então nós te pedimos, pela oração, meu Pai, abra os olhos da fé, Senhor, primeiramente nós e daqueles que estão ao nosso redor. Abre os olhos da fé, ajuda-nos, Senhor, a enxergar com os olhos da fé. Amém, amados? Glória a Deus pela sua vida.